Fala aí, meus vibe coders! Se você está começando a fazer os seus primeiros aplicativos agora, utilizando inteligência artificial, esse vídeo é para você, tá? Principalmente porque, vamos ser sinceros, quando você começa e você se apoia em inteligência artificial, às vezes parece mais do que a IA te atrapalha do que ela te ajuda, na verdade. Aí você pede uma coisa, faça uma funcionalidade de tal forma, ela faz de outra forma, corrige o bug, ela não corrige, refatore, ela piora o código. Ou seja, a gente simplesmente não consegue criar exatamente como a gente queria a ideia do nosso aplicativo com inteligência artificial, mas isso acontece porque a gente não sabe interagir tão bem com ela ainda, tá? Inteligência artificial é uma coisa nova e prompt, que é o assunto desse vídeo, é como a gente interage com ela. Mas sabe como é, né? Para quem é um martelo, tudo é um prego. Então, se você não sabe interagir com a inteligência artificial, você vai estar dizendo, corrija, não resolveu o problema, tente novamente. Não resolveu, tente de novo. Tente de novo, tente de novo. E a IA não consegue progredir porque ela não tem o contexto suficiente, ela não tem entendimento suficiente para resolver o seu problema específico. E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, onde a gente vai estar conversando sobre 32 formas de fazer prompt, tá? Então são dicas de como você criar código novo, como refatorar, como aprender a escrever código assim que você vai utilizando ali as ferramentas de inteligência artificial para você não precisar ficar martelando com o mesmo problema do mesmo jeito, tá? Você conseguir realmente, com abrangência, interagir com a inteligência artificial de forma inteligente. E foi usando exatamente esses tipos de prompts que eu construí esse aplicativozinho aqui, o AIEasy.chat, tá? Então eu vou estar compartilhando muitos aprendizados que eu tive com esse aplicativo aqui com vocês. E a primeira dica, e uma das mais importantes, utilize tecnologias específicas. Então, na hora que eu comecei a construir esse aplicativo, eu não disse para a IA simplesmente construir do jeito que ela quiser. Então, eu dei uma stack de tecnologia para ela. Eu até falo isso mais aprofundadamente em outros vídeos, tá? Então, eu disse que eu queria fazer esse aplicativo especificamente com Next.js, integrando com Supabase, e assim ela já tinha um panorama de como ela começar o meu aplicativo, mas você também pode fazer isso para soluções específicas. Por exemplo, para fazer esse botão, para fazer esse outro botão aqui, mas sempre pedir tecnologias específicas. A segunda dica é utilizar tecnologias populares, porque veja, se você está começando agora e você não sabe código propriamente disso, a pior coisa que você pode fazer é pedir para a IA fazer o seu aplicativo em um código que tem pouca informação na internet, em uma linguagem de programação que tem pouca informação na internet. Porque você vai se apoiar totalmente na inteligência artificial e ela não tem informação suficiente. Então, use tecnologias populares como Next.js, React, Vite, que tem muita documentação e tem uma grande comunidade para estar podendo lhe ajudar, tá certo? E a terceira é projete a solução primeiro. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quisesse fazer esse botãozinho aqui para a pessoa escolher um modelo de inteligência artificial para, na hora que ela digitar, ela enviar a mensagem para cada um desses modelos diferentes. Você precisa pensar como é que isso funciona e explicar para a inteligência artificial todos os passos dessa solução, tá certo? Então você não vai simplesmente dizer um botão para eu selecionar minha inteligência artificial aqui quando eu envio chat. Não, você vai ter um botão para que eu consiga enviar de forma condicional o modelo de inteligência artificial de acordo com a escolha do usuário. Então pode ser vários modelos e você dá o exemplo dos modelos. Isso já é um prompt muito melhor. O quarto ponto é divide em tarefas menores. Você não precisa mandar tudo como um grande bloco de texto para a inteligência artificial. Tente pensar em forma lógica qual função que a IA tem que desenvolver primeiro. Então, número 1, faça primeiro o componente visual. Segundo, coloque todas as inteligências artificiais puxando de outro arquivo. Terceiro, conecte essa inteligência artificial no hook de UseChat para enviar para a inteligência artificial do agente em si, né? E em quarto, você efetivamente faz o redirecionamento para a página de chat. Então é assim que você divide uma grande tarefa em tarefas menores e isso vai te ajudar bastante. E se você quiser ter acesso a esse material, não se estresse, tá? No primeiro link da descrição você vai ter acesso a todo esse material com os 32 prompts de forma livre e gratuita, tá? Então, entre no grupo do WhatsApp, primeiro link da descrição, e lá no WhatsApp, onde a gente já tem mais de 90 profissionais, tá? Que podem estar te ajudando, tirando suas dúvidas, lhe ajudando a se desenvolver. Você vai ter o link desse material lá na descrição, tá certo? O quinto ponto é, o seu prompt, ele não pode ser nem tão grande, nem tão pequeno. Por quê? Quando é muito pequeno, você faz um prompt muito simples. Primeiro que você vai estar gastando crédito à toa, tá? Você geralmente paga pelos prompts. Segundo, que as inteligências artificiais hoje, elas já têm um contexto grande o suficiente
para elas conseguirem executar aí 2 ou 3 funções consecutivamente. Então, não precisa ficar mandando coisas muito pequenas para elas, mas também se você for mandar algo muito grande, ela também não vai conseguir executar, tá? Porque muitas vezes ela não lê um arquivo inteiro antes de criar uma função, ela é um pedaço do arquivo. Então, ela pode perder o contexto essencial para estar executando aquela função que você pediu da forma mais coesa e acabar gerando algum errinho aí. Então, tente medir em não enviar prompts muito grandes nem muito pequenos, sem nem desperdiçar créditos, você fazer a IA alucinar. O sexto ponto é utilize exemplos no prompt, tá? Então, até o exemplo que eu coloquei aqui, quando você tem HTML, você pode enviar esse HTML para a IA diretamente e ela vai copiar. Como é que é isso? Se você vier aqui na DevTools usando o F12 e eu clicar aqui no botão, tá vendo que aqui tem todo o código do botão, o código HTML, nem sempre é perfeito, tá? Principalmente por conta da estrutura DOM de páginas diferentes e de componentes diferentes e como eles se relacionam. Mas você pode vir aqui em copiar e copiar elemento. Isso daqui já é todo o código desse elemento específico. Então, se eu pedir para uma IA construir isso, geralmente ela constrói muito bem. E esse é um ótimo exemplo para você utilizar. Sétimo ponto, considere a segurança e o desempenho do seu aplicativo desde o início, tá? Então, se você for esperar muito tarde do seu aplicativo, depois que ele já estiver muito desenvolvido, para você se preocupar com desempenho e segurança, você pode ter problemas tão graves que você vai ter que refazer tudo do zero. E você não vai conseguir refatorar, tá? Então, quando você for pedir para ele criar uma página, um redirecionamento, por exemplo, já pense no desempenho desde o início e peça isso explicitamente para a inteligência artificial. Pergunte se está enviando a informação de forma segura, se essa é a forma ideal para se você estiver pensando em desempenho, se não, refatore. Oitavo ponto é, você pode adotar uma metodologia de desenvolvimento voltada a testes, tá? Que é o TDD aqui, que é o Test Driven Development, tá? Então, basicamente, o que é? Você vai pedir para a IA, ela faz um teste simples primeiro para você, e depois que ela vai criar o componente ou aquela função específica de forma dinâmica, tá? Sem ser hard-coded. Então, essa é uma dinâmica bem interessante, principalmente quando você está criando primeiro todo o seu protótipo da UI e depois você vai desenvolver o seu back-end. Nono ponto, use bibliotecas prontas, principalmente para UI, tá? Por exemplo, o ChatCN. Então, o ChatCN, se você não conhece, é essa biblioteca aqui. O Lovable, ela se apoia muito nela e em outra biblioteca para deixar os aplicativos bonitos, tá? Então, principalmente se você está usando cursor e não sabe como deixar o seu aplicativo bonito, por exemplo, esse aqui, pessoal, esse aqui não tá feio não, tá? Eu até utilizei o meu próprio aplicativo para organizar aqui para vocês esse arquivo para vocês terem ele depois. E fica bem bonitinho aqui, tá? Fica bem legal. Isso aqui tudo são componentes do ChatCN, tá? Então aqui você sabe que modelo que foi gerado, você pode enviar uma nova mensagem aqui e a IA consegue lhe responder de uma forma muito legal. Então tudo isso daqui foi criado com componentes prontos de UI, tá? Utilizando a biblioteca do ChatCN, você também pode utilizar nos seus aplicativos. 10º ponto para os seus prompts é gerenciar o contexto de arquivos, tá? Agora é um pouco diferente do contexto de prompt, mas o contexto de arquivo dentro do seu prompt. E o que eu quero dizer com isso? Abrir aqui o meu aplicativo, tá? Isso aqui está no modo de desenvolvedor ainda. Então, se eu, por exemplo, eu fosse pedir para ele fazer um novo botão aqui do lado desse daqui, se eu dissesse aquele botão do lado aqui do seletor de modelos, talvez ele acertasse. Só que o ideal é você utilizar essa ferramentazinha aqui, tá? Adicionar contexto e você pode colocar exatamente qual é o componente que vai englobar esse seu novo componente. Por exemplo, tá? Aqui é o exemplo aqui que eu tô dando, que no meu caso aqui é o chat input, tá? Então, eu dando o contexto do arquivo correto, nem tantos arquivos, nem arquivos de menos, isso com certeza vai te ajudar muito a desenvolver melhor com o IA, tá? E aí você pode fazer o seu prompt normalmente. Isso aqui é só a questão de anexar os seus arquivos. 11º prompt é saber quando você vai iniciar uma nova conversa. Às vezes acontece de você ter um problema muito grande e que você vai... Eu, por exemplo, aqui eu tô mudando umas funções aqui e esse chat, ele tá simplesmente enorme, tá? Então eu posso ficar clicando aqui, não foi esse aqui não. Mas já deu para ver aqui que eu cliquei 2 vezes em carregar mais imagens. Então esse aqui é um fluxo relativamente mediano, assim, e tá vendo que ele é bem grande. Isso aqui não vale a pena você tá conversando com ele ainda, porque ele começa a alucinar. Então o que você pode fazer é começar um novo chat, porque todo o contexto ele é resetado e você coloca @paste. Então você vai abrir os chats passados e você pode escolher qual chat e assim você consegue passar um contexto chat passado sem poluir a sua inteligência artificial. Segundo ponto, no cursor e em outras IDEs, você consegue linkar documentos ou pesquisa na web diretamente no cursor, tá? Então, quando você tiver algum problema,
não está conseguindo resolver, você pode fazer assim, @web e pedir para o agente pesquisar na internet aquela solução. E você também pode linkar documentos, tá? Você pode usar aqui o @docs, que tem alguns aqui oficiais, tá? E você pode adicionar esses docs aqui. Por exemplo, aqui eu estaria adicionando a visualização geral, né, do AI SDK da Vercel. E aqui, quando eu clico em confirmar, já aparece aqui o doc do AI SDK, beleza? Então, utilize essa função ou simplesmente copie o link se você não quiser salvar, que a IA já vai conseguir ler aquela documentação para você. Agora entrando na parte de refatorar, né? Quando você precisa modificar o código que já existe para melhorar ele, melhorar o desempenho, seja o que for, mudar alguma função, enfim, deixar o seu aplicativo ali melhor. Um tipo de prompt que eu gosto muito é você documentar o código com comentários, tá? Eu coloco esse tipo de prompt diretamente nas minhas regras de projetos ou de preferências, tá? Então tem uma regra aqui de projetos e dentro dessa minha regra aqui eu falo exatamente isso, que eu gosto de código comentado. Só que se você não tiver isso, você pode pedir diretamente no chat para a inteligência artificial comentar o seu código explicando como é que ele funciona, tá? Isso ajuda muito nas próximas interações da inteligência artificial, ela saber para que serve cada coisa. 14º prompt, documentar o código efetivamente com regras, tá? Então, se é algo que você utiliza constantemente, por exemplo, se você for constantemente criar comentários no seu código, documente isso nas regras, tá? Então você faz exatamente como eu disse aqui. Você pega uma regrinha aqui, por exemplo, a de projeto, coloca lá dentro que você sempre quer ter os códigos comentados e coloca aquela regra para ela sempre ser anexada no seu prompt, que aí você já tem um adianto de vida danado. 15º tipo de prompt é cuidado com a nomenclatura, tá? Dos seus arquivos. Eu acho muito importante você pedir sempre nomes descritivos e utilizando a convenção kebab case, tá? Então é só isso, você pede para a inteligência artificial usar a convenção kebab case de forma descritiva, que ela vai começar a fazer nomes de arquivos mais organizados para você. E é até legal porque nas próximas interações, a IA, se você tiver isso aqui em regras, ela sempre vai estar fazendo dessa forma, tá? 16º tipo de prompt é seja proativo. Então você pode sim questionar e você deve questionar a IA sobre o código que ela gerou, tá? Então você tem que sim perguntar a ela, isso aqui tá legal, isso aí tá servindo, isso realmente tá da melhor forma, que muitas vezes ela vai perceber que não está sendo da melhor forma, às vezes ela faz com uma verbose muito grande, ela faz comentários até demais, e você pode acabar, ela reutiliza, né? Reutiliza não, ela acaba duplicando funções às vezes, então você também pode estar utilizando essa forma de crítica para melhorar o seu código. Inclusive, o Cursor lançou um novo tipo de dashboard para todo mundo, né, que tem plano pago, que é no cursor.com/dashboard, que você consegue ver a quantidade de linhas de código geradas e quantas foram aceitas, tá? Então, por exemplo, ontem eu gerei mais ou menos 5.000 linhas de código, mas eu só aceitei 750. Então, isso é você ter esse aspecto crítico de saber o que é que tem que entrar no seu aplicativo e o que é que não deve entrar. 17º prompt, peça para a IA refazer um arquivo ou extrair partes, tá? Isso aqui é muito importante, porque às vezes a IA, se você for só pedindo para ela adicionar coisa, adicionar funções, vai chegar ao ponto que o código, um arquivo, ele fica com 800 ou até mais de 1.000 linhas. E aí começa a ter problemas de desempenho, tá? Então, muito comumente, você pode pedir para ele extrair partes desse código em componentes diferentes. E esses componentes são arquivos que vão economizar muito código e muita velocidade no seu arquivo principal, tá? Porque de vez de ter 100 linhas para um componente, agora vai ter 2 e o seu arquivo principal ele só chama aquela função de outro arquivo. Então não tenha medo de pedir para a IA refazer o seu arquivo ou extrair partes deles, tá? Para fazer novos arquivos. 18º tipo de prompt é diga o que funciona e o que é que precisa mudar no seu código, tá? Porque acontece muito, por exemplo, que eu vejo muita gente reclamando. Aqui é uma parte do meu aplicativo, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mudar aqui essa parte de idioma, por exemplo, eu tô aqui, eu já consigo botar inglês, português, mas se eu disser para ele que eu quero agora, de vez de ter apenas só o idioma, eu também quero ter personalização. Então, eu quero ter prompts que sempre passam para o agente que são formatados pelo usuário. Se eu não especificar que eu não quero que mexa na UI, muitas vezes vai acontecer sim, principalmente dependendo do modelo, né? Cloud Sonnet 3.7. A UI. Então, diga o que é que pode, o que é que não pode, o que é que já funciona e especificamente o que você quer alterar para a IA não fugir do escopo dela. E agora entrando nos prompts de debugar, né, para você corrigir os problemas aí que você tem no seu código. 19º, seja específico no feedback que você dá para a inteligência artificial. Então, quando você tem problema, você tem que dizer, o componente, aí você faz aqui dentro do cursor, @, aí você coloca o componente correto. O componente
tal, ele deveria ter o botão no texto enviar, só que tá como cancelar. Por favor, corrija isso. Então, isso é você ser específico. 20º tipo de prompt, peça para a inteligência artificial encontrar edge cases no seu código, tá? Então, o que é isso, né? É basicamente você procurar o seu código, ele vai falhar. Por exemplo, se eu tenho um componente desse seletor aqui, se o usuário, se isso aqui não estiver sendo salvo a preferência do usuário e o usuário da F5, o que é que acontece? Qual é o fallback? Então vai ter outra opção ou vai ser o Gemini 2.5. Isso aqui é um exemplo. Tem várias outras formas de você buscar fallbacks para os problemas que você vai encontrar dentro do seu aplicativo. Se for salvar essa mensagem e ela der erro, o que é que acontece? Se de vez de vir texto, o usuário enviar só texto, e ele enviar texto e imagem, o que é que acontece? Então você tem que pensar esses cenários para a IA ela conseguir programar o seu aplicativo para todos os cenários possíveis, tá? 21º tipo de prompt é revisar o seu código, você junto com a IA, tá? Você tem que ter esse papel ativo, mesmo que você esteja desenvolvendo com IA, você tem que aprender a perceber esse arquivo não está conectando naquele dali direito, essa função aqui está aparecendo 2 vezes, esse código aqui está meio estranho, então vamos refatorar, vamos mudar, vamos ajustar isso daqui. Então você precisa aprender a dar uma revisada, nem que seja mínima, no seu código, e também você pode pedir para a IA fazer isso para você, mas tenha em mente que se ela entrar num loop, ela não vai conseguir corrigir, ela pode até dizer que corrigiu e não corrigiu, tá? 22º tipo de prompt é seja específico sobre erros. Então, até usando como exemplo aqui o meu aplicativozinho, né, que eu fiz, aqui no canto inferior esquerdo tem a foto do Google do usuário, tá? E quando eu pedi para ele fazer isso, eu expliquei, mas quando ele fez, eles aqui não tava sincronizando com a imagem do Google. Então, eu expliquei a ele o erro, linkei o componente, e assim, ele conseguiu resolver facilmente, tá? Então, você precisa ser muito específico no erro. E outro ponto é, se você tem um erro mais complexo, você vai entrar aqui no 23º tipo de prompt, que é compartilhar os logs de erros completos, tá? Muitas vezes, quando rola um erro, por exemplo, eu enviei uma mensagem aqui e não salvou, vai aparecer aqui no seu terminal, se você tiver aqui no npm run dev, ou até no seu aplicativo de produção, você consegue ver isso aqui no seu host, tá? Vai dar um erro aqui, tá? E esse erro você pode selecionar ele, adicionar o chat para passar como contexto para a inteligência artificial. E você também pode clicar F12 aqui, vir em console e copiar todo o console e colar aqui, tá? Então tá vendo aqui que colou algumas coisas? Isso é os logs do console. Então sempre compartilhe todos os logs de erros completos para a inteligência artificial, ter o contexto completo de qual é o seu problema. E 24º estilo de prompt é, se isso ainda não adiantou o terceiro prompt, né, você pode adicionar logs e pode pedir para a inteligência artificial inserir esses logs, seja no console, seja no terminal, tá? Então, às vezes você vai ter um problema, você tem um fluxo de ações e que você vai ter um problema em ponto específico, mas você não sabe qual é o ponto. Então, você pede para a inteligência artificial adicionar logs no terminal, por exemplo, ou logs no console, para que você consiga encontrar exatamente onde acontece esse problema. E quando você fizer isso e rodar o problema e aparecer o erro exatamente que você precisava, a IA vai conseguir resolver, muitas vezes de primeira, tá certo? O 25º tipo de prompt é pedir uma abordagem radicalmente diferente. Às vezes você pode estar seguindo tudo aqui que eu lhe disse, tá? E mesmo assim você não está conseguindo realizar uma função. E você percebe que a IA, ela tá alucinando bastante, ela tá se repetindo, ela tá entrando em loop. Então você pede para ela encontrar uma abordagem radicalmente, você tem que usar essa palavra, diferente. Isso aqui vai ajudar ela a realmente mudar a forma que ela tá abordando aquele problema para buscar uma solução que seja mais assertiva ali para o seu caso. 26º tipo de prompt é saber quando pausar a IA, tá? Então, quando ela entrar nesses loops, onde ela começa a repetir código, alterar arquivo que não tem nada a ver com a sua função, pause ela, porque não adianta mais você estar conversando com ela ali. Você vai fazer aquilo que eu disse, que é criar um novo chat, e você pode até passar como contexto um chat anterior, se você ainda quiser o contexto. Se não, simplesmente pause aquela conversa e stoppe a inteligência artificial, porque até o Sonnet 3.7, quando ela entra nesses loops mais pesados, ela vai começar a fazer desastre no seu aplicativo, tá? Então, se você for aceitando tudo enlouquecidamente, vai acontecer que você vai quebrar o seu aplicativo e você vai ter que fazer um rollback. E agora, entrando na última categoria, para você estar utilizando prompts ali para lhe auxiliar com inteligência artificial, é aprender, né? Fazer códigos que vão... E agora, entrando na última seção de tipos de prompt que eu acho que me ajudam bastante no desenvolvimento com inteligência artificial, é o 20º. E agora, entrando no último tipo de prompt que me ajuda muito a desenvolver aplicativos com inteligência artificial, são prompts de aprendizado, tá? Para você aprender conceitos de programação ou de código específico. Então, você pode, por exemplo, perguntar sobre melhores práticas para você estar fazendo uma solução que você quer.
Então, eu gosto muito de arquitetar uma solução antes de efetivamente criar ela, seja usando o Taskmaster, seja usando agente de arquitetura de soluções que eu utilizo nativamente aqui no cursor, um agente meu, tá? Que é o meu agente de arquiteto. Então, nele já está embutido algo mais ou menos como isso aqui. Qual é a melhor prática para se seguir se eu estou querendo fazer esse tipo de função? E o próprio agente, ele vai explicar por que a prática X, B ou Z é melhor do que a prática A, B, C, e ele vai fazer plano de acordo com isso. O 18º tipo de prompt é informar o seu nível de conhecimento. Então, se você está com uma dificuldade e não está conseguindo entender uma parte do seu código, você tem que dizer a ele, cara, eu sou noob, eu sou iniciante, eu não entendo nada de React ou de TypeScript, então, por favor, me explique o que é isso, me explique o que é um componente, o que é uma função, o que é o user effect, enfim. Você precisa dizer a ele que você não sabe, que aí ele vai utilizar analogias melhores para você, vai explicar de uma forma muito mais simples, que realmente é muito fácil o aprendizado dessa forma. 29º tipo de prompt, esse aqui eu acho que ele também é muito bom, caso você precise refatorar alguma coisa, tá? É pedir para a inteligência artificial explicar o código linha por linha. Tá certo? Então, me explica esse código aí que você fez linha por linha. Tanto você vai estar aprendendo, quanto a inteligência artificial vai estar refletindo sobre aquela abordagem que ela fez ali, se foi boa ou se não foi, tá? 30º tipo de prompt, já estamos acabando, né? Pergunte à inteligência artificial como construir alguma coisa que é relacionado com o que você já sabe. Então, por exemplo, aqui, o exemplo que eu coloquei aqui, né? Isso aqui foi um exemplo que eu usei com inteligência artificial, tá? Eu sei como declarar uma variável em JavaScript. Como o useState do React é usado para fazer algo parecido, como guardar um nome que pode ser mudado e atualizado na tela. Olha aí, uma ótima pergunta. E a resposta, você aí começa a aprofundar conceitos de programação. Que, veja, eu em um vídeo passado até disse que eu não acho que programador vai existir no futuro, porque eu acho que vai mudar o nome da profissão de programador. Mas saber programar sempre vai lhe ajudar. O mais importante, eu julgo, não é saber programar, mas entender os conceitos. E entender os conceitos é basicamente saber, para muitas pessoas, saber programar, tá? Mas é prioritariamente entender a lógica da programação, das variáveis, das funções, para você saber efetivamente julgar, criticar aquilo que está sendo criado para direcionar a inteligência artificial da forma mais apropriada. Peça exemplos para a inteligência artificial, tá? Então, por que utilizamos chaves aqui dentro do React para mostrar o valor de uma variável JavaScript? Aí aqui ela vai responder, tá? E no 32º tipo de prompt que eu utilizo, que para mim é o mais importante, que é exatamente linkado com o que eu acabei de falar, né? Mais importante do que código é aprender a lógica de programar. Então, peça para a inteligência artificial explicar a lógica do arquivo que ela criou, como é que ele se relaciona com outros arquivos, com outros componentes, com outras livrarias, com outros hooks, com outras APIs, tá? Então, entender essa lógica é a base de você ser um vibe coder muito poderoso que consegue construir qualquer tipo de aplicativo com facilidade e que principalmente traz muito resultado sem você precisar ficar perdendo tempo com coisas que hoje já estão virando commodity e no futuro será ainda mais, que é efetivamente escrever código. Então é isso, crianças e crianças, meus queridos vibe coders. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, deu um trabalhão fazer esse vídeo, colocar todas essas dicas aí de prompts para vocês, depois de tudo que eu aprendi nesses últimos meses. Então compartilha com seu amigo, se inscreve, entra aí no primeiro link da descrição, entra no nosso grupo do WhatsApp e não se esqueça, quando eu alcançar 1000 inscritos aqui no YouTube, eu vou estar distribuindo uma licença do seu IDE favorito, que vai variar aí de 15 a 30 dólares só para as pessoas que estão no grupo do WhatsApp, beleza? Então, se você está no grupo do WhatsApp, inscrito no canal, ao alcançar 1000 inscritos, você já vai estar automaticamente concorrendo a ganhar essa assinatura e eu vou fazer uma live para mostrar isso daí, beleza? E se você gostou do AI Easy Chat, aproveite, porque por enquanto ele está gratuito para utilizar. Se os seus créditos acabarem, não tem problema, me mande uma mensagem que eu vou estar liberando créditos para você, tá? E se você quiser dar aquela força pro projeto, claro, né? Você pode aí atualizar pro Premium, 60 conto por mês. Isso aqui não paga o que eu estou gastando, porque está aqui liberado o Gemini 2.5 Pro e o Claude 3.7 Sonnet Thinking